Olá, meu nome é Natane. Eu vou falar sobre o algoritmo de Haier-Houser. Esse algoritmo também serve para encontrar o caminho de Euler, assim como o algoritmo de Fleury, porém ele é considerado melhor que o algoritmo de Fleury, pois ele é mais rápido. Ele foi proposto em 1873 e foi um dos primeiros a tratar os ciclos eulerianos. A ideia dele é partir de um vértice qualquer, percorrer as arestas até tornar ao vértice inicial. Porém, dessa forma, pode ser obtido um ciclo que não vai incluir todas as arestas do grafo. Enquanto houver um vértice que possui arestas ainda não exploradas, comece um caminho neste vértice e tente voltar a ele, usando somente arestas ainda não percorridas. Utiliza um conceito de grafo reduzido, ou seja, ele remove as arestas e vértices do grafo original à medida em que os insere na solução. O algoritmo de Haier-Houser pode ser aplicado somente a grafos conectados, que sejam eulerianos ou semi-eulerianos, então significa que eles atendam a todas as condições específicas de grau do vértice. Para implementar esse algoritmo, você começa em qualquer vértice com grau ímpar, se estiver procurando um caminho euleriano, ou em qualquer vértice para um círculo euleriano. O algoritmo funciona seguindo as arestas até que você não consiga mais continuar. Então, usando uma pilha para voltar e encontrar as arestas restantes, garantindo que todas as arestas sejam cobertas. Quando você terminar de percorrer todas as arestas, o caminho construído será conectado para formar um circuito euleriano ou um caminho euleriano, dependendo do ponto inicial, é claro. Boa noite, meu nome é Cauana, faço parte aqui da equipe juntamente com a Natane. Então, a Natane já falou sobre um algoritmo, eu vou falar sobre o outro algoritmo e também um pouquinho mais da parte teórica e também do nosso código que foi feito. Então, dando uma explicação geral, o código que a gente desenvolveu identifica se um grafo possui um caminho, ou um circuito euleriano, no caso, né, e ele constrói os caminhos desses dois algoritmos, que é o de Fleury e de Hierarchy. Então, explicando um pouquinho a diferença de circuito e de caminho, é basicamente que o caminho ele percorre todas as arestas do grafo uma vez e ele pode começar e terminar em vértices diferentes, enquanto o circuito ele começa e termina no mesmo. Mas as condições, tanto para um quanto para outro existir, é que para o circuito todos os vértices têm que ter grau par, enquanto para o caminho ele só existe se dois vértices tiver grau ímpar. Então, sobre o algoritmo de Fleury, ele é um método que encontra um caminho ou um circuito euleriano e ele remove as arestas do grafo, mantendo a conectividade dele. Então, ele vai fazer uma verificação com base no grau dos vértices e vai escolher o inicial. Então, escolhendo o inicial, né, primeiro tem que ver se for caminho, se for circuito, ele vai fazer uma percorreção do grafo. Então, depois ele vai fazer a remoção das arestas, se ela não desconectar do grafo, ou se ela for escolhida outra aresta, enfim. E essa repetição ela acontece até que todas as arestas ficarem percorridas. Então, é fácil de implementar, comparando, né, os dois algoritmos. O de Fleury, ele é mais fácil de implementar, porque também, sobre os tipos de caminho, ele tem caminho e circuito, mas ele tem uma eficiência um pouquinho menor do que o outro algoritmo e ele tem um grau de complexidade maior. Então, vindo aqui para o nosso código, que já está aqui na tela, foi feita então a importação, né, de duas bibliotecas para criar e para estar fazendo a manipulação dos gráficos. Então, a importação aqui de baixo foi para fazer o desenho, né, as conexões entre redes e nós, enfim. Então, explicando essa parte aqui do código, foi feita a definição do grafo, né, então a gente criou uma função que ela vai retornar o grafo no formato do dicionário da adjacência, que a gente escolheu esse formato para fazer a atividade. Então, cada chave ela é um vértice, os valores são as listas dos vértices que estão conectados, e a gente também escolheu o grafo não direcionado, então as conexões elas estão aparecendo em ambos os lados e afins, né? Então, nessa parte aqui do código,
é feita a verificação do grafo, se ele é um grafo euleriano ou não, e é feita a percorreção dos vértices, verificando graus, conexões, se é ímpar, então adiciona um vértice na lista, né? E depois é aplicado, então, a regra de Euler. Então, se não tiver nenhum vértice de grau ímpar, vai ser um circuito, então retorna ali na mensagem que é um circuito. Se não, no caso, se tiver dois vértices de grau par, vai ser um caminho, então vai possuir um caminho euleriano, em vez de um circuito. E se não, ele não é euleriano, né? Então, aqui vem o algoritmo de Fleury, que primeiro vai copiar o grafo, copiar porque o algoritmo vai remover as arestas quando executa, e também é criada uma lista ali, o path, para guardar as ordens dos vértices conforme eles são visitados. Logo abaixo, nesse def, vem uma função interna que vai verificar se uma aresta é válida ou não, e a verificação é só se o vértice tiver uma aresta, no caso, né, que ela vai precisar ser usada para verificar se ela é válida, enfim. E aqui, nessa parte dos gráficos, se tiver mais de uma, vai remover temporariamente a aresta entre o U e o V, né? Aqui no código mesmo. Então, vai guardar os vértices, né? Que já foram visitados. E vai começar a pilha com o vértice U logo abaixo. Então, aqui no nosso while, o while ele serve para enquanto ainda houver vértice para fazer visitação, que abaixo vai tirar o último vértice da pilha. Então, se ainda não for visitado, vai marcar como visitado, então adicionar todos, podemos dizer, os vizinhos, né, deles na pilha. Então, expliquei, essa parte é importante no nosso código, por isso que eu expliquei de maneira mais detalhada, mas de maneira mais técnica, ela vai fazer uma busca mais profunda. Então, para percorrer ali na pilha, então depois de remover, vai ver se é possível visitar os vértices conectados a U. Enfim, então, essa aresta ela não é uma ponte e ela pode ser usada no caminho, caso a verificação que foi feita, né? Então, explicando aqui esse def, é uma função que ele realmente percorre o grafo, então, no caso, recursivamente os vértices, e ele vai escolhendo, as arestas que são válidas, e quando não há mais caminhos, o vértice é adicionado no caminho no final, que é ali o nosso path. Então, a gente vai chamar a função, e a partir do vértice inicial, vendo a ordem do caminho, né, porque ele foi construído de trás para frente, e então, finalmente, a gente vai ir para o algoritmo de hierarchy. Então, aqui no algoritmo, o caminho, ele começa em qualquer vértice, e ele vai criando uma pilha com o stack e o path criado para guardar esse resultado. Então, já aqui no nosso while, a lógica foi mais ou menos fazer com que, enquanto ter vértices na pilha, o algoritmo verifica, e então, se tem um caminho para a aresta, ele empilha o próximo, e assim sucessivamente. Então, agora que está feito todas essas funções, a gente vai fazer os testes, né, que são aqui. Então, aqui eu vou criar o grafo com essa função creating, e quando eu passo ele para esse network X, para poder fazer o desenho dele. Então, aqui é feita toda a configuração da visualização do grafo, com o tamanho, o layout e afins, e daí aqui é a parte final, que de fato executa os gráficos. Agora eu vou fazer a execução mesmo no terminal. E aqui, eu não sei se vai dar para ver aqui no compartilhamento, mas vai ter a figura do nosso gráfico. Vou tentar compartilhar aqui para a parte do código e apresentar apenas o gráfico. Então, aqui está o gráfico que foi desenvolvido juntando esses dois algoritmos. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção.